semana, e o Blitz Cultural foi um pouquinho mais longe desta vez. Ele está na 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. É uma ação promovida pela CRBE. O que seria a CRBE? É o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Então aqui você vai ver muita coisa boa. Aqui nós estamos em parceria com Madalena Suíças Brasil e, lógico, com a nossa querida VRD Channel e o portal Mundo GTV. E todo englobando aqui com essas pessoas que vocês vão ver, que eu vou estar entrevistando, conversando, mostrando. Temos desde celebridades a políticos. Aqui vai se debater de tudo que é importante para a vida do brasileiro no exterior. Então é uma conferência de suma importância. E você debatindo direitos das mulheres, você debatindo muitas coisas boas. Vamos trazer para vocês aqui algumas entrevistas importantes, pessoas que vão falar o que seria o CRBE, pessoas que vão falar a sua importância e a importância deste evento para os brasileiros no mundo. E aqui o Blitz Cultural vai acompanhar diretamente para vocês durante 4 dias desta conferência, e é um grande prazer estar aqui. Nós vamos mostrar um pouco aqui o que está rolando lá dentro da sala com alguns convidados, e vocês vão curtir um pouco de tudo que está acontecendo. Então vamos conferir o que está rolando aqui dentro. Vamos lá! Estamos aqui, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, e é aqui onde está acontecendo este evento, e é aqui onde o Blitz Cultural vai invadir agora. Estou aqui na 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo, e quem vamos conversar hoje aqui no Blitz Cultural é também aqui com Madalena Suíça, é aqui com meu amigo Marcos Viana, da Holanda, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Marcos, nós vamos conversar sobre alguns assuntos aqui, mas a primeira coisa eu quero que você explique aqui para o nosso público, lembrando que a gente alcança de 6 a 7 milhões de pessoas mensal. E o nosso programa, repetindo, está no ar toda segunda-feira às 21h30. Então fica ligado, site vrdchannel.tv.br e nossos diversos parceiros. E após o programa passar aqui, vocês conseguem conferi-lo no portal Mundo GTV. Então não tem desculpa, é só acessar, publicar, divulgar, estamos ali diretamente para vocês. Marcos, eu quero que você explique aqui para o pessoal que está nos assistindo o que é o CRBE. A sigla em si traz consigo uma história. Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, e não dos brasileiros no exterior, como algumas pessoas às vezes decifram a sigla. E qual que é essa diferença? A diferença seria literalmente nessa preposição e nesse artigo, nesses dois, né? O fato de que brasileiros que querem se fazer representados, realmente estaremos prontos a fazer. Mas se nós disséssemos estaríamos englobando todos, e tem alguns que não querem ser representados da maneira como trabalhamos, como fazemos. Então, o CRBE, quando eu digo que traz essa história, ele foi formado a partir de grupos que se reuniam em diferentes lugares do mundo, e que depois sentiram a necessidade de fazer apelos em conjunto para que houvesse interlocução com o Estado brasileiro, através, naturalmente, dos seus governos, para apresentar as nossas reivindicações. Então, o CRBE é um conselho, ou seja, um grupo de pessoas que buscam aconselhamento entre si, através das experiências diversas, de cada um em diferentes temas, para poder atender a necessidade do brasileiro que vive mundo afora. Agora eu queria saber de você, Marcos, qual o seu papel dentro do CRBE? Bom, é também histórico, porque desde a primeira Conferência Brasileiros do Mundo eu tive o privilégio de participar, ainda no Rio de Janeiro, no Palácio do Itamaraty, onde foi formado o primeiro conselho, o Conselho Provisório, porque naquela reunião nós tivemos um contingente enorme de pessoas que não sabiam exatamente qual era a proposta. Então, ali foi uma resposta do Ministério das Relações Exteriores na época ao fato de que as reuniões que aconteceram anteriormente não tiveram a presença do órgão que conversaria conosco, né, que seria o responsável para fazer essa interlocução conosco. Então, eles tomaram a iniciativa e criaram o primeiro Conselho Provisório. Então, eu participei ali como representante para a Europa, o relator da conferência para a Europa. Também participei como um escrutinador dos votos para formar o primeiro Conselho Provisório. Então você é histórico dentro do CRBE. Faço parte dessa história, tenho o privilégio de fazer com várias pessoas. Poderia citar vários nomes, mas seria injusto, porque eu vou omitir alguns pela lista enorme de pessoas que participou. Então, eu faço parte dessa história e fui caminhando com a evolução do CRBE. Na sua primeira versão oficial, eu não fiz parte, exceto
contribuindo como a gente pode contribuir sempre, tendo funções ou cargos ou não. E a partir da 4ª Conferência Brasileiros do Mundo, eu fui eleito coordenador de comunicação para trabalhar com uma pessoa que eu quero fazer menção pública, que essa eu não tenho problema nenhum de fazer, e realmente é muito significativo para mim. Rosalie Bouassi, do Líbano, foi a nossa coordenadora geral. Eu tive o privilégio de me submeter àquela chefia maravilhosa. Mando para ela um abraço se ela ver aqui essa reportagem. E depois, logo na sequência, eu fui eleito por 3 mandatos consecutivos como coordenador geral. E estou encerrando a minha trajetória aqui, porque nós vamos ter eleições e essa é mais ou menos a minha história, essa é a minha função. Coordenar essa turma, fazer com que a gente possa conversar, que a gente possa trocar ideias, também tentar apaziguar. Isso é importante, hein? Tem hora que a coisa fica difícil, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Não conseguimos sempre, né? Tem pessoas que, insatisfeitas, se afastam do processo, talvez não tenham a atenção que precisavam ter, mereciam ter. Reconhecemos tudo isso, mas, de fato, essa é a minha participação nesse processo. Em todo processo democrático, geralmente tem isso, a insatisfação, a opinião de cada um, e é assim que funciona. Agora, uma pergunta, agora eu vou te jogar na fogueira, ô Marcos. O CRB tem ligação com o governo ou é partidário? Não, essa é uma pergunta boa. Você não jogou no fogo, não, você me jogou na água. Porque, na realidade, o fogo que cai sobre nós é a suspeita de que os posicionamentos individuais de cada um dos que participam prevalece no trato das questões do brasileiro no exterior. Agora, para finalizar aqui, Marcos, qual o maior problema enfrentado pela CRB? Bom, de todos os problemas que nós temos, é justamente essa dificuldade que encontramos com os fusos horários, vou simplificar, com os nossos fusos horários e com a divisão clara que ocorre, a dispersão, a pulverização das forças. Nós temos trabalhos maravilhosos. Eu posso citar a própria Madalenas. Nós temos aqui a Revibra, que está aqui presente na nossa conferência. Nós temos organizações que fazem trabalhos maravilhosos em todas as partes do mundo. Temos pessoas trabalhando com trabalhos lindos nos Estados Unidos, né? Arrecadando fundos para socorrer pessoas. Então, a nossa maior dificuldade é realmente conectar pessoas e lidar com o fato de que somos voluntários. A ideia é trazer para dentro do CRBE a ideia de voluntariado responsável, profissional, onde as pessoas dizem, olha, eu sou voluntário, eu vou cumprir com o que eu prometi. Então, essa é uma das maiores dificuldades, mas a gente tem lidado com isso, e apesar de tudo, eu posso dizer, saio daqui, entrego o meu mandato agora, depois de 3 mandatos consecutivos, com uma honra enorme de ter lidado com gente com quem eu lidei, gente muito competente. Que ótimo. Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou dar aquele chorinho, gente. Se algum empresário estiver nos ouvindo, alguém que simpatize com a causa, com o CRB, e quiser entrar em contato, quiser investir, porque é muito importante que haja investimento, o mundo gira em torno de investimento, de apoio cultural, apoio financeiro, de todas as formas. Como que faz para entrar em contato com vocês? Olha, nós temos um site que é CRBE World, ou seja, nesse site você pode ver os contatos. Inclusive, a página vai ser atualizada brevemente, porque vamos ter uma nova diretoria, mas pelo que eu entendo de todos os que fazem parte desse processo, e a decisão de nos tornarmos uma organização sem fins lucrativos, registrada em Genebra, ela abre portas para a iniciativa privada. Se você se simpatiza com essa causa e, ao mesmo tempo, quer a contrapartida de ver a sua marca sendo estampada, como nós temos aqui, você vai ver bem aqui, nós temos aqui patrocinadores, temos o governo de Goiás, o Bunkyo, a IOM, que é um braço das Nações Unidas na área de imigração, né? Nós temos a TS Group, enfim, qualquer um outro que quiser participar conosco e quiser essa contrapartida, teremos o prazer de estampar o seu logo como quem acredita na causa do brasileiro no exterior. Que ótimo, gente. Conversei aqui com o Marcos Viana, um dos representantes, o cargo-chefe aqui do CRBE, está deixando o cargo, mas não deixando a instituição. E você que quer colaborar, você que quer patrocinar, você que quer ter tua marca visibilizada no mundo todo, é só procurar aqui o CRBE. Eu falo assim como ativista, como mulher, como mãe, como sociedade civil. E hoje eu me vejo assim num lugar que eu nunca imaginei que fosse estar, que era
falando para vocês e falando para as pessoas que estão me ouvindo agora através do YouTube, do Facebook, falando para pessoas fora do Brasil também, né, que eu tenho viajado bastante sobre essa questão da violência de gênero, de violência doméstica e quanto isso impacta na vida. Eu sei que tem especialista aqui do Rio de Janeiro que fala sobre as crianças que são órfãos do feminicídio, que é um assunto que começou a se falar, acho que há muito pouco tempo, né, não? Gente, eu estou aqui agora com uma pessoa que é uma das mais importantes nessa luta em direito das mulheres. Estou aqui com a Luísa Brunet. Luísa, obrigado por falar com a gente. E eu queria falar com você o seguinte, você é um dos nomes, uma das vitrines das mulheres que lutam ou que não têm voz e muitas vezes até morrem ou são vítimas de cárcere privado. Eu queria saber com você o seguinte, será que isso um dia vai mudar? Será que isso, nessa geração, tem condições de mudar com um mundo machista, um Brasil machista em que vivemos? Eu acho que o mundo é machista, né? O mundo secularmente é machista, mas acho que a gente está num processo de desconstrução dessa atitude, né, machista, para que a gente possa ter no futuro. Eu não vejo nessa geração agora. Eu acho que nas gerações futuras a gente vai ter uma maior compreensão do que é o respeito pelo próximo, né, a sororidade, os direitos humanos das pessoas, o respeito pelas pessoas, e aí passa por todos os tipos de violência. Então a gente está num processo, uma construção de um processo. São muitas pessoas que são voluntárias, que trabalham em prol dessa mudança, são políticas públicas feitas para as pessoas entenderem um pouco mais. E eu acho que o processo é esse mesmo, aos poucos a gente consegue. Uma outra coisa, a nossa educação é muito precária. Você acha que, no caso da educação sexual na escola, prepararia melhor as crianças para que elas mesmas percebam que são vítimas de abuso sexual? Eu acho que é fundamental a escola se modernizar e falar de todos os assuntos que a gente tem presente hoje na sociedade. Coisas que não se falavam, como abuso sexual infantil, por exemplo, a violência contra a mulher, o feminicídio, são assuntos que vieram à tona há muito pouco tempo atrás. Então precisa que as crianças também tenham acesso a esse tipo de informação, até para que a escola possa entender essa criança quando ela tem um comportamento estranho, que ela está sofrendo ou abuso sexual, ou ela tem uma família descontrolada, uma família que passa por esse tipo de comportamento, que é a violência contra a mulher. A criança indica quando ela está em sofrimento, quando ela assiste isso. Então, eu acho que em comum acordo é bom para a sociedade que realmente a escola ela se responsabilize por essa mudança. Mais uma coisa, gente, a gente vive em um país que ele tem mais mulheres do que homem, por incrível que pareça, e a nossa representatividade no Senado, na Câmara, no poder público é de apenas 15%. Onde erramos? Porque as mulheres não votam nas mulheres, porque os homens não votam nas mulheres. Justamente por isso, pelo machismo introspectado e secular, onde o assunto de política não é assunto de mulher, né? Então a gente também está nesse processo, a gente está no ano eletivo agora, são várias mulheres que estão tentando as suas candidaturas, né, se tornando, se interessando por política, mas é muito importante também que a sociedade feminina ela observe também os candidatos ou candidatas e escolher as melhores pessoas para que possa gerir o seu país, né, o seu estado, o seu município. A gente está no processo de mulheres na política, é importante que a gente ocupe esses lugares também, seja no Senado, seja na Câmara, seja como prefeita, como vereadora, como presidente. Esse lugar nos pertence também. Então, que os homens também nos deixem ocupar esses lugares. Lógico. E a Luísa um dia pensa em chegar lá no Senado, na Câmara, na presidência, quem sabe? Eu adoro política e penso assim. Eu penso no futuro poder fazer mais do que eu faço como ativista, porque o ativismo ele tem um teto. Então, como deputada federal ou como qualquer outro cargo que eu possa executivo que eu possa fazer mais coisa no futuro, eu penso assim. Perfeito, gente, olha que maravilha ouvir isso de uma pessoa que é maravilhosa, já representa as mulheres no Brasil, representa as mulheres no mundo, e quem sabe um dia não veremos a Luísa lá em cima representando não só as mulheres, mas os homens, os transexuais. Uma última perguntinha para não tomar mais o teu tempo, nós somos um dos países que mais mata transexuais. Somos machistas, somos ignorantes, racistas, isso me falo como homem, que eu aprendi um machismo estrutural. Então, como defender as mulheres trans? É um problema terrível no Brasil, nessa questão, né, o maior número de mulheres trans, né, de transexuais são mortos no Brasil e a lei tem que mudar. Eu acho que a lei tem que ser uma lei mais severa para esse tipo de comportamento. Eu acho que para qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de pessoa tem que ter punições mais severas e uma educação. A gente tem que ter campanhas para desconstruir esse tipo de comportamento e indicar punições severas. Eu acho que é a única forma de mudar. Ótimo, muito obrigado por falar aqui conosco, viu, Luísa? Muito obrigada. Gente, falei aqui com a Luísa Brunet, aqui no nosso Blitz Cultural. Vamos continuar aqui conversando com o pessoal aqui, tem muita gente boa aqui e daqui a pouquinho nós voltamos. Valeu!
Gente, eu estou aqui com uma das pessoas mais importantes aqui na 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo, Maria Ivonete Fausti, e eu queria que você falasse, primeiro, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural, e queria saber de você qual a sua, olha a minha petulância nessa pergunta, qual a sua importância e relevância nesta conferência? Bom dia, eu estou aqui como representante da comunidade brasileira do Conselho da Cidadania, da jurisdição do Consulado do Brasil em Barcelona, que a Espanha é dividida em 2 jurisdições, né? Tem a de Madrid e a de Barcelona, eu estou do Conselho da Cidadania de Barcelona. Sou advogada na Espanha e dentro do Conselho de Cidadania eu faço parte da mesa de temas jurídicos e consulares. Ótimo. Então, eu queria saber de você agora, o que você espera dessa conferência? Estamos no 2º dia de conferência, vai até sábado, começou dia 1º de junho de 2022, vai até o dia 4. O que você espera aqui da conferência? Bom, o CRBE está passando por um processo de transformação que já faz um tempo que começou, né? Agora é uma associação internacional. E eu espero realmente, pelos debates e tudo, né, são pessoas que já trabalham com os brasileiros no exterior há muito tempo e sempre vem agregando muito, muito conhecimento, no sentido de ajudar os brasileiros que moram fora do Brasil. E eu espero realmente que daqui o CRBE saia mais fortalecido no tema das mesas temáticas, mesmo da própria unidade do CRBE no trabalho para a comunidade no exterior e nas colaborações, né, com organismos que possam ajudar os brasileiros que moram fora nesse processo de integração no país em que vivem. Quem quiser pensar em ir para a Espanha ou achar que tem realmente uma facilidade ou consegue se virar lá, se procura você tem como ajudar. Sim, eu sou advogada no Brasil, em Portugal e na Espanha, eu sou advogada europeia, né? Então, eu faço, normalmente, quando o brasileiro fala que quer ir, eu quero conhecer por que ele quer ir, porque eu cometi um erro, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu fui fazer meu doutorado, mas eu tinha condições de ter ido com outro visto e depois de 2 anos pedir minha nacionalidade. Mas eu fui com um visto de estudante, então eu tive que esperar os 3 anos, nos 3 anos você não pode mudar, mesmo que eu tivesse uma oferta de trabalho, não podia mudar, então você tem que esperar os 3 anos para mudar para residência e trabalho, para depois você poder começar o processo de nacionalidade. Então, eu sempre tento estudar o caso da pessoa, às vezes você quer estudar, mas você pode também já voltar com a sua nacionalidade, que eu sempre falo, eu acho que às vezes é muito mais importante você ter uma nacionalidade europeia, você ser um espanhol, voltar para o Brasil com uma nacionalidade, que você voltar com título, com master ou com doutorado. A empresa que vai contratar você, porque você não precisa de visto para viajar para fora. E não porque você tem um título de doutorado. Então, eu falo, às vezes, você tem que ver o que é mais importante para você. Olha aí, tá vendo? Então, quer ser bem orientado? Procura aqui a nossa amiga. Quem quiser te procurar, faz como? Rede social, site, como que te acha? Sim, eu estou, se buscarem advogada brasileira em Barcelona, eu estou num escritório internacional que trabalha também sobre transporte e comércio internacional e direito marítimo. Os meus colegas advogados estão na Escócia, estão na Espanha também, e também tem uma colaboradora em Portugal, onde eu tenho escritório também, e aqui no Brasil também. Então, é só procurar advogada brasileira na Espanha, e Maria Ivonete Fausti de Souza, advogada, e me encontram. E também sempre dou assessoria para as pessoas, tem uma comunidade brasileira muito importante em Barcelona. Também esclareço as dúvidas das pessoas, costumo fazer palestra também sobre temas de interesse da comunidade, como por exemplo, quem contribuiu no Brasil para o INSS e contribui na Espanha quando vai se aposentar, como faz esse processo todo, que é mais benéfico. Também a importância de você seguir cotizando para a Seguridade Social, mesmo estando fora da Espanha, do Brasil. E também temas fiscais, que quando você muda para fora, você fica na dúvida onde é meu domicílio fiscal, que eu não mudei ainda para cá, eu só vim estudar, ou eu tenho que declarar, não tem. Então, eu dou essa orientação também para as pessoas, grátis, né, para as pessoas estarem informadas, né? Ótimo. Gente, então, dúvida sobre a Espanha, imigração, procurem aqui a nossa querida amiga, o escritório dela, Maria Fausti. E é isso, vamos conversar com muitas mais pessoas aqui, passar muito mais informações para vocês. Fica ligadinho aqui, senta aí e aguarda que tem muito mais aqui no nosso Blitz Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângela Cardoso de Bruxelas, eu faço parte do CRBE já tem alguns aninhos. Estou na Bélgica, né, em Bruxelas, sobretudo na cidade de Bruxelas, desde 1989, sempre trabalhei com a comunidade brasileira, que foi aumentando ao longo dos anos e as condições sempre têm que ser melhoradas porque a demanda é muito grande. Então, as palavras que já foram ditas aqui são também minhas, né? Acho que a gente está sempre no mesmo barco, querendo o melhor para a nossa comunidade, fazendo o melhor possível. E o discurso do Dr. Renato foi assim, muito inspirador, porque a gente vê que a gente não está sozinho.
Não se sentir sozinha é muito importante. É uma gratidão enorme de saber que tem tanta gente querendo o melhor para nossa gente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, em mais uma conferência, e espero que a gente possa fazer um bom trabalho e continuar sempre assim. Meu nome é Ângela Cardoso, de Bruxelas, do Conselho Consultivo. Gente, nossa convidada agora, que vai conversar um pouco conosco, ela é escritora, é uma das membros fundadoras aqui do CRBE, Luciana Oliveira. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural, em parceria com Madalena Suíça, o portal Mundo GTV. Quem olha a Luciana e quem assiste os vídeos aqui no Movimento, ela não para em todas as mesas, conversando com todo mundo, conversando com os convidados, com as pessoas, organizando. É aquela mulher com mil e uma utilidades. Luciana, tá cansada? Estou cansada, mas eu amo a causa e eu fico muito feliz. E é o que eu falo para as pessoas. Tem gente que tem capacidade de cozinhar e ajuda no sopão. Então, meu trabalho voluntário é esse, é intelectual, é deixar um legado para os brasileiros no mundo. Esse movimento já tem mais de 100 anos e nunca foi documentado de forma adequada, e o CRBE conseguiu fazer isso nos últimos 12 anos. Então, assim, são mais de 4 milhões de brasileiros no exterior, né? É o equivalente a alguns estados do Brasil. Então, é uma causa importante e, assim, eu não acredito mais naquela postura se é certo ou se é errado. O fato é que acontece. E pode acontecer na família de qualquer um, né, para o bem e para o mal. Então, assim, essa questão de acolher o brasileiro no exterior é uma preocupação de todos os países. E alguns países são mais articulados e outros países são menos articulados. Inclusive, essa questão de existirem os conselhos, saibam que é um dos exemplos que o Brasil dá para outros países. A gente tem situações no CRBE onde outras embaixadas, outros consulados procuram o Brasil, o CRBE, para replicar essa iniciativa. Então, essa é uma boa prática. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, no contexto mundial, ele está em 8º lugar em número de voluntários e de trabalho solidário. Olha que ótimo, gente, que informação importante. Saber que o brasileiro é acolhedor, é um pouco se preocupa, apesar de tantas mazelas que existem no Brasil, mas existem também pessoas assim como a Luciana, que é uma pessoa intelectual, contadora, escritora, tem sua vida, mora em Londres e não precisava estar fazendo nada por ninguém. E o que te comoveu, Luciana, a se preocupar, em vez de se preocupar com a sua vida, se preocupar com a existência de brasileiros fora do Brasil, como estão sendo assistidos e o apoio que você pode dar para essas pessoas? Bom, gente, é assim, você entra no trabalho voluntário para você dar. Você acha que você vai lá dar para os outros alguma coisa. E quando você começa, de fato, você descobre que você está lá para receber. E você recebe muito mais. Quando você faz um trabalho para alguém que precisa e que não pode pagar, aquilo ali tem um significado para aquela pessoa muito maior do que quem paga. Porque quem paga escolhe e decide e faz com você, talvez porque esteja pagando. Agora, quando você decide fazer um trabalho não remunerado para alguém, é uma coisa de coração, assim. Então, aquela conexão, aquilo se torna muito importante. E, para te falar a verdade, também, o laboratório de fazer o trabalho voluntário, ele é muito mais rico do que o trabalho pago, porque tem uns pepinos que aparecem que só na causa. Só quem fica é que realmente acredita na causa, né? Então, assim, tipo assim, sabe, você aprende muito, assim, para mim é uma escola. E eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoa no mundo, aquela que faz trabalho voluntário e aquela que não faz. E, normalmente, você vai descobrir que as pessoas que fazem trabalho voluntário, né, porque eu costumo dizer o seguinte, Max, Daniel, não precisa ser todo dia, toda hora, 200 horas. Faz quanto você pode, às vezes é 1 dia por ano, 1 dia por mês, 1 hora por semana, entende? Existe a diferença entre tudo e nada. Isso é ótimo, gente. Você pode ter trabalho voluntário, não precisa ser somente fora do Brasil, doar uma cesta básica, levar uma sopa, esse frio, levar um cobertor, cuidar, uma palavra amiga, também já é um trabalho social. E é o que a Luciana falou aqui, não precisa você dispor do seu dia 24 horas. E muitas vezes nós pensamos que, como ela falou, o trabalho voluntário vai tomar todo o nosso tempo. Só que muitas vezes a gente fica 2, 3 horas no celular, no Instagram, na rede social, 2, 3 horas da nossa vida, ou mais, se a gente ficar até mais do que isso. Então, o trabalho voluntário é muito importante no Brasil e fora do Brasil. E para esses brasileiros que estão fora, ainda é muito mais importante, porque
é uma forma de unir essas pessoas. Muitas vezes alguém está morando fora do Brasil e está se sentindo isolado, e às vezes tem uma comunidade brasileira lá que pode acolhê-lo e pode ajudá-lo, e ela vai se sentir em casa, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E a Madalemas também é assim, tem esse trabalho voluntário. E outra coisa também que é importante dizer, muitas vezes quando você está no exterior, essa troca é o que fica de uma família, né? Uma família agregada que você cria. E outra coisa que é importante dizer, essas ações, elas estão dentro das ações de prevenção de depressão e suicídio, que é uma epidemia no momento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os números que nós temos hoje em dia a expectativa que era para 2050. Nós estamos 30 anos adiantados em casos de suicídio e depressão. E isso é uma causa que eu também tenho uma ONG sobre esse assunto. E no Brasil, em 2019, em abril, foi criada uma lei que toda instituição tem que ter ações de prevenção. Então, assim, você ser acolhedor, você ouvir, que nem você falou, tenta ajudar, um cobertor, uma cesta básica, isso já é ação de prevenção, prevenir. E todos nós, da sociedade, somos agentes de prevenção de depressão. Somos agentes e somos responsáveis, e isso aqui é um tópico que a Luciana falou agora, depressão e suicídio, que é algo muito caro a mim, muito importante. Vocês conhecem o último livro que eu escrevi, O Último Degrau, Depressão e Suicídio, Doença ou Frescura, que trata justamente sobre isso. São quase 1 milhão de pessoas que se matam por ano. Isso eu falo os dados antes da pandemia. E são vários órgãos de governo ou não governamentais que não se conversam, então esse número pode ser 3 vezes maior. Segundo a OMS, 90% das pessoas que se suicidam poderiam ter sido evitado um tratamento correto, uma ajuda correta, um apoio correto. Então, há como sim se evitar. Luciana, você chegou aqui, dia 1º, todo esse evento, tuas expectativas aumentaram, diminuíram? Qual foi um ponto forte? Os convidados entregaram o que realmente foi proposto para que entregassem? Como que está aqui a agitação? Como que está aqui o evento na sua concepção? É a primeira vez que a gente faz um evento híbrido, né? Presencial e online. O mundo inteiro está mais nessa questão digital, é uma coisa que está normalizada, né? Então, por exemplo, nós tivemos 80 inscrições para participar da conferência, sendo 30 presencial e 50 online. Então, aí você vê como que estão os números completamente diferentes. Definitivamente, o highlight do evento foi ontem, né, com a presença da Luísa Brunet, que é muito agregadora e o tema dela é muito forte. Então, foi um momento muito emocionante da conferência, mas a gente está muito feliz com a realização, com os resultados, com a participação online, com a participação presencial em ver que cada vez mais agentes e atores da sociedade estão entendendo o que é o processo, o movimento dos brasileiros no mundo. Nós tivemos, dessa vez, 5 universidades participando. 5 anos atrás só tinha uma, foi a primeira vez que veio uma academia. Então, a gente teve 5 universidades participando. A gente teve o estado do Goiás, a gente teve o município de São Paulo, a gente teve a OIM, que fez uma apresentação fantástica, a gente teve advogados, psicólogos, doutorandos, estudantes participando, e tivemos tivemos a participação de 21 países. Então, assim, eu costumo dizer que é uma pós-graduação expressa. Então, a gente entende que as pessoas estão cada vez mais com os ouvidos abertos a essa comunicação mundial. Que ótimo, gente. Conversei aqui com a Luciana Oliveira. Vocês viram a importância, a relevância desse projeto, a relevância do CRB, as pessoas que estiveram aqui presentes, que estão presentes e ainda vão participar, a riqueza de informações e o que eles estão trazendo e somando para que esse projeto, que já é mundial, mas ganhe ainda mais adeptos no mundo todo. Então, Luciana, muito obrigado por conversar conosco, muito obrigado por fazer parte aqui do Blitz Cultural. Muito obrigada. Eu só queria agradecer especialmente a Lúcia, porque vocês conhecem a trajetória dela, mas em especial no CRBE, ela já foi conselheira, já foi membro do CRBE, estava na última conferência presencial em Porto, então fica o nosso agradecimento, beijo. Ela sabe que ela mora no meu coração, que eu sou fã de carteirinha dela, e mais uma vez está aqui, Dona Lúcia, que também não larga o osso pelas mulheres e pelos brasileiros no exterior.
É isso aí. Lúcia, nossa querida, nossa parceira, um grande beijo para você. Logo estaremos juntos também. E é isso. Daqui a pouco vamos entrevistar mais uma pessoa e continue conosco aqui no Blitz Cultural. Tem a ver com essa resistência à política por parte da sociedade. Eu venho conversando muito, não é de hoje, né? Porque hoje eu entrei na política, estou na política, mas tenho 47 anos, né? Entrei faz 3 anos, então eu tive toda uma vida fora da política institucional, da política partidária. Porque esse discurso, ele acaba reforçando essa situação. Porque desde pequenininha a criança ouve isso, e se ela quer fazer o bem, ela acredita verdadeiramente que o lugar dela não é na política. Moral, vamos dizer assim, sob o ponto de vista do respeito aos valores, ela acredita verdadeiramente que o lugar dela não é na política. Gente, estou aqui com uma personalidade muito importante para a figura do Brasil, a jurista política Janaína Pascoal. Janaína, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para a Luísa Brunet agora há pouco e eu queria fazer para você também. O Brasil é um país que tem muitas mulheres. Por que na política tem tão poucas mulheres? Olha, eu ainda acho que é falta das próprias mulheres se sentirem, vamos dizer assim, com legitimidade para pleitear os cargos, terem coragem, né, de se apresentar. É interessante isso. As pessoas não vão gostar muito disso, né, porque geralmente querem ouvir assim, porque nós não temos espaço, porque o homem não nos abre espaço. Eu acho que é muito mais uma questão da mulher perceber que ela pode. Aliás, digo que ela deve. Ótimo. Agora, um ponto muito importante. Nossas mulheres estão sendo mortas e agredidas todos os dias. Nossas crianças estão sendo estupradas, e o tráfico de órgãos tem aumentado cada vez mais. O que fazer o poder público, informação, o que fazer para tentar segurar, barrar um pouco, quem sabe um dia acabar com isso? Bom, acho que são vários fatores. A informação é sempre importante, né? Nós falamos um pouco do tráfico de seres humanos. Muitas vezes a pessoa recebe uma proposta para ir para o exterior, acha que é uma coisa maravilhosa, não tira as informações, não se cerca de mais segurança quando chega lá escravizada. Às vezes isso acontece aqui no âmbito interno também, né? Você vai para um outro estado com uma proposta, então tem que ter, a questão da prevenção, ela é sempre importante, né? Tomar cuidado com a Deep Web, somente a juventude está entrando muito na Deep Web, às vezes é envolvida em situações. No caso da violência doméstica, eu tenho defendido, primeiro, que as mulheres se capacitem intelectualmente, tenham a sua independência financeira e econômica, isso é importante para ter força de sair daquela relação, que aprendam a lutar fisicamente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, adianta sim, numa situação de autodefesa, né? De um estupro tentado, a técnica, ela te ajuda. E tem o outro lado, né? Somente desses crimes que são os crimes, vamos dizer assim, de massa, você ter punições efetivas. Porque as leis, elas prevêem punições até que altas, mas muitas vezes não são aplicadas, entendeu? A gente está tendo assim, muita anulação de processos. O Supremo Tribunal Federal anulou toda a Lava Jato, né, por exemplo. Foi uma grande perda, sabe, para o país. E essas anulações, apesar de terem sido em processos, vamos dizer assim, de natureza econômica, elas têm repercussão nos outros processos, porque o que vale para um processo vale para o outro, entendeu? Então, assim, a prevenção por um lado, mas a efetividade da punição por outro. Perfeito. Gente, eu não vou tomar muito mais o tempo da Janaína, eu sei que ela está com pressa, o assessor já está ali chamando. Uma última perguntinha, Janaína. Os direitos das mulheres são, assim, você tem direitos, às vezes não é cumprido, como você de fato relatou. Transexuais, somos um dos países que mais mata transexuais. O que podemos fazer para incluir essas pessoas e defender, já que as mulheres já são tão poucas defendidas? A gente tem que, primeiro, conscientizar, né, de que todo ser humano tem que ser respeitado e preservado. Mas sempre que vem esse dado de que a gente mata muitos transexuais, eu mostro o seguinte, se a gente pegar proporcionalmente, o Brasil mata muito, na verdade. Então, que às vezes, olha tantos transexuais mortos num ano, ou tantas mulheres mortas em feminicídio, né, que é um tipo penal novo, né, antes era homicídio. Mas se você comparar com o número de homens, não é algo que proporcionalmente é tão gritante. Não é que não seja importante, nós não queremos preconceito, não queremos pessoas mortas por serem transexuais, por serem homossexuais, por serem mulheres, nós não queremos isso aqui, que seria um crime de ódio.
Mas a verdade é que no Brasil se mata muito. Entendeu? Então, assim, se mata muito homem. Então, é também uma abordagem que incomoda quando eu falo isso. Quando criaram o tipo do feminicídio, eram 50 mil mulheres, 5 mil mulheres mortas no ano que criaram o tipo do feminicídio, mas foram 50 mil homens mortos. Então, assim, peraí, o Brasil mata muitas mulheres? Na verdade, no Brasil se mata muito. Tem muito as informação geral mesmo. Entendeu? Então a gente tem que discutir essa violência. Antes até de discutir a violência de gênero. Entendeu? Perfeito. Então, ótimo. Muito obrigado por fazer parte aqui do Blitz Cultural, tá? Obrigada. Gente, falei aqui com a Janaína Pascoal, ela deu o ponto de vista dela muito importante, vocês viram aqui. E vamos continuar aqui conversando com as pessoas que são os convidados aqui do CRB. Olá, pessoal, estamos de volta aqui, novamente aqui no nosso Blitz Cultural, trazendo uma outra pessoa para a gente conversar, bater um papo. Pessoas sempre, vocês estão vendo, cada convidado nosso tem sua importância, tem sua qualificação e tem movimentado cada vez mais aqui o CRBE e também movimentado o interesse do Brasil no exterior, o interesse seja cultural, seja econômico ou qualquer outro interesse possível. O que importa é que eles estão aqui para ajudar, desenvolver, melhorar cada vez mais a vida do brasileiro, no Brasil, no mundo. Então, eu estou aqui agora com a nossa convidada. Olha como ela está chique, a Marlene Sguarizi. Marlene, seja bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Muito obrigada a vocês pela participação e pela a oportunidade de a gente poder apresentar um pouco do nosso trabalho e a nossa vivência no exterior. Que ótimo. E você, então, hoje vive no Paraguai? Sim, já vivo no Paraguai há muitos anos. Trabalho lá, minha família, amigos, todo mundo no Paraguai. Gente, a Marlene ela tem uma importância muito grande em termos de empresariado, agronomia lá no Paraguai, então empresários que querem chegar, ou dúvidas e tudo mais. Fala um pouquinho do teu trabalho lá no Paraguai. Então, eu sou advogada, eu me formei no Paraguai e eu exerço a minha profissão no Paraguai. Eu sou advogada de cooperativas de agricultores e também sou presidente de uma agência de desenvolvimento da região de Itaipu, que se chama ADIRE, Agência de Desenvolvimento e Integração da Região de Itaipu. Nós promovemos projetos de desenvolvimento para a região juntamente com os municípios. Marlene, você saiu do Paraguai para vir aqui participar do CRBE. O voluntariado é algo muito importante e são pessoas ímpares que decidem doar um pouco do seu tempo em prol de outras pessoas. O que te moveu a vir aqui, a participar dessa conferência, a estar aqui hoje? Então, hoje está passando um filme na minha cabeça, porque eu comecei a fazer uma pesquisa nos meus e-mails antigos e apareceu uma história, uma acta, olha só que interessante, uma acta de governos entre Brasil e Paraguai e a OIM no ano de 2010. Então, eu recordo que o CRBE, desde a existência dele, da primeira conferência de 2008, no ano de 2010 foram feitas as primeiras eleições oficiais e eu fui eleita, desde lá eu venho participando ativamente até que, na pandemia, em 2020, eu fui eleita coordenadora da mesa jurídica. Então, como o nosso decreto naquele momento foi derogado, nós decidimos fazer a constituição oficial e judicial do CRBE. Portanto, nós constituímos oficialmente o Estatuto do CRBE e tivemos a ideia de fazer no exterior, com um pezinho lá em Genebra, na ONU. Então, a nossa sede é em Genebra, né, para a gente estar mais próximos dessas grandes entidades e organizações. Mas a sua pergunta em relação ao trabalho voluntariado, eu acho que isso está no coração, está no sangue, está na forma da gente querer trabalhar com os brasileiros no exterior. Isso é ou não é, ou a gente faz a parte social e gosta daquilo, ou senão eu costumo falar que a carapuça cai.
Isso é verdade, gente. Então é o que eu já ouvi aqui 2 vezes agora para Marlene e um outro convidado nosso. Ou é ou não é. Ou você faz trabalho social ou você não faz trabalho social. Não tem meio termo. E é muito importante o que está acontecendo aqui. É muito importante o que essas pessoas estão fazendo aqui, porque estão reunidas. São pessoas de vários países, pessoas participando virtualmente, convidados, cada um convidado mais importante do que o outro. Tivemos várias participações aqui interessantes. Marlene, se o empresário chega e quer se instalar no Paraguai ou quer fazer alguma coisa, o que ele precisa? O que é o maior erro do empresário? Todos os brasileiros que moram no Paraguai são assim pessoas que abraçaram o país. Por que fizeram isso? Porque são causas também de desenvolvimento, porque fomos para lá para colonizar. Então, passado esse processo de colonização, hoje em dia já estão as grandes empresas de brasileiros lá, que são através das cooperativas, empresas privadas de agroprodução, agroganadeiro, né, de gado. Agora temos um outro passo que são a facilidade através da lei de Maquila, que é de se instalar no Paraguai e poder desenvolver a fábrica com produtos de terminação no Paraguai. Então, que é a lei de Maquila. Aí nós damos esse acompanhamento, assessoramento, desde assessoramento jurídico, contábil, apresentação dos parques industriais, para que a pessoa chegando no Paraguai possa se instalar, ter um acompanhamento direto onde se instalar, como se instalar, toda a parte burocrática de documentação e, mais importante, a gente faz a conexão, no caso desde a ADIRE, entre as entidades privadas, juntamente com os setores públicos, que são o Ministério de Indústria e Comércio, Ministério de Agricultura, Ministério da Mulher, Ministério de Trabalho, que é muito importante. Então, para que a pessoa, a empresa, o empresário que faça o investimento no Paraguai esteja acompanhado juridicamente de forma transparente e lícita, porque o importante é ter uma segurança jurídica. E que ótimo isso, né? Porque você não está desassistido, você tem pessoas como a Marlene, como nós falamos com diversos outros convidados, que têm um ponto de apoio, e isso é muito importante para não chegar simplesmente quebrar a cara, se arrepender ou ter vários gastos e voltar para casa com aquela maior decepção, né? Exatamente. Então, nós fazemos esse acompanhamento e também recebemos inversionistas, pessoas que queiram fazer investimentos no Paraguai, que queiram conhecer o Paraguai, que queiram conhecer a cultura, o turismo. Então, a gente está à disposição. E eu agradeço essa forma de colocar-me à disposição de quem quiser conhecer o Paraguai. Que ótimo! E quem quiser realmente conhecer ou te quiser investir de alguma forma, como faz para encontrar a Marlene? Então, bom, através do meu nome, né, que eu sou Marilene Guarizi, tenho as páginas de Facebook, também de Instagram, ou pelo meu número de telefone, né? Não sei se quer, posso deixar aqui, que é mais 595-983-518-777. Então, por esse número, vai me encontrar em qualquer hora. Que ótimo, gente. Viu? Vocês viram que a gente falou com a simpatia aqui da Marlene, lindíssima. Olha como está essa mulher paraguaia brasileira, que investe lá fora, ajuda o investimento, que movimenta a economia, ajuda a movimentar a economia do Brasil e do Paraguai, de brasileiros e de paraguaios, de estrangeiros. Essa união de forças aqui é muito importante e isso aqui é o Blitz Cultural diretamente para vocês. Muito obrigado pelas palavras do Índio, do Marcos. Realmente, o que nós fizemos é uma pequena coisa que nós fizemos, é a nossa obrigação como representante da comunidade Nikkei. Agora eu estou aqui com a Ocirema Cucleta e ela é de Zurique e ela está aqui justamente para contribuir, para agregar muito mais ainda a essa conferência que está acontecendo aqui, a 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. Seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. É um prazer estar falando com vocês. A questão dos brasileiros no mundo, eu já estou desde o começo, eu sou da velha guarda. Como eu participei de todas as conferências, eu não podia deixar de participar dessa. Em Zurique, eu sou diretora do SEBRAC, que é um centro cultural, e eu sempre faço coisas em prol da comunidade. O viés que nós tomamos é melhorar a situação do brasileiro que está fora. Me fala qual que é um dos maiores problemas do brasileiro, especificamente em Zurique ou em algum lugar ali na sua região. A barreira da língua é muito grande.
E quando você não consegue se comunicar, fica muito difícil de arrumar emprego, de arrumar novos amigos, de alugar um apartamento, de se locomover. E muitos brasileiros saem e não têm noção do que é a barreira linguística. Vimos que você tem muita bagagem na sua vida, na sua carreira. E a sua contribuição com o CRBE, o que seria especificamente? Bom, nós fundamos o CRBE, né? O Zurique foi o modelo dos conselhos de cidadão e de cidadania. A Suíça, nesse ponto, já estava muito organizada, porque na Suíça nós tínhamos o Conselho Nacional de Brasileiros. Então, na Suíça, o movimento se organizou muito antes de todo esse movimento que teve aqui. O Itamaraty olhou, se inspirou em algumas coisas que nós já tínhamos e ampliou. E aí começaram as conferências brasileiras no mundo, aí começaram os conselhos. Zurique foi o primeiro conselho. Madalenas ajudou bastante, porque a Lúcia Amélia, quero até mandar um abraço, a Lúcia sempre esteve presente. A Lúcia esteve comigo no Rio de Janeiro, nas conferências, enfim. Mas Zurique tem esse papel precursor. Muito se fala do CRBE antes e do CRBE hoje. Qual seria essa diferença? O CRBE original estava atrelado ao Ministério das Relações Exteriores. Então, tudo tinha que se pedir autorização, tinha que se pedir permissão para fazer isso, para fazer aquilo, e as pessoas eram eleitas pela comunidade. Nas conferências brasileiras do mundo, sempre tinha o representante que era enviado pelo Ministério das Relações Exteriores. Com o decreto presidencial que terminou com todos os conselhos, o CRBE também terminou. E as pessoas se organizaram de uma outra forma. Então, agora, nós não estamos atrelados a nenhum órgão governamental. Agora somos nós, a sociedade civil, os brasileiros que estão fora. Para finalizar, que eu não quero mais te segurar, para não atrapalhar a conferência lá dentro, eu queria te falar, você chegou aqui, a conferência são 4 dias, começou ontem, você chegou aqui com uma expectativa, eu queria saber se essa expectativa continua, cresceu, diminuiu, como que está essa expectativa aí? Eu vou ser sincera com você, a minha expectativa não era muito grande, porque eu conheço o grupo. Mas ontem tiveram 2 palestras que realmente valeram muito, muito a pena. O que me deixa contente é ver que os pesquisadores estão começando a pesquisar a diáspora. Esse já é um pontapé muito grande. Porque quando os pesquisadores começam a pesquisar um grupo, significa que esse grupo tem uma importância. Então, isso foi, para mim, muito gostoso. Mas a minha expectativa foi encontrar as pessoas que trabalham com isso, porque quem trabalha com isso não larga o osso. Que ótimo. E se vocês querem saber quais foram essas palestras, fiquem ligadinhos, porque vocês vão ver um pouquinho de cada uma dessas palestras, um pouquinho do que acontece aqui no Brasil, para o mundo. Então, muito obrigado. Vamos conversar com muitas outras pessoas aqui dentro. E muito obrigado por fazer parte e dar essa oportunidade de brasileiros e cuidar de brasileiros fora do Brasil também. Foi um prazer. Bom dia para você. Que mora fora pode se candidatar a deputado federal. Acho que deputado estadual não faria sentido, mas a deputado federal é senador. Acho que poderia ter cadeiras reservadas para quem mora fora e ter representação no parlamento, porque são brasileiros, né? Votam para presidente e não faz o menor sentido o sujeito votar para presidente e não votar para deputado federal, né? E acho que faz mais sentido não ele votar em alguém do estado que ele veio no Brasil, mas votar em alguém da própria comunidade do exterior. Quero aplaudir essa daí. Eu gostou. Boa, o pessoal de Boston aqui gostou da resposta. Gente, eu estou aqui com uma outra pessoa, uma personalidade que também é de suma importância aqui nessa conferência, na organização do CRBE. E eu estou aqui com o Dedé Vargas. O Dedé Vargas, além de ser escritor, ele é o coordenador da Mesa de Cultura. É isso, Dedé? É isso, obrigado. Obrigado, Denis, pela oportunidade. Obrigado, Lúcia, também. É verdade, nós estamos aqui na nossa 8ª CBM, lutando pelas políticas públicas para a nossa diáspora.
Nós vamos falar um pouquinho da importância do Dedé aqui na mesa, mas antes eu quero iniciar, lógico, eu vou puxar a sardinha sempre para o lado da literatura. Mostra aqui o teu livro e fala um pouquinho desse livro e da importância que ele tem para a imigração. Na verdade, eu não sou escritor, tá? Eu sou fotógrafo, eu tenho um livro de fotografias editado, tá? E esse livro aqui é uma parceria do CRBE, Mesa de Cultura, com a Associação Céu do Brasil, da queridíssima Blenda Bortolini, que nós fizemos juntos durante 2 anos, nós elaboramos o edital. E, na verdade, que eu me emociono muito porque ele assim nasceu, o filho está aqui nas minhas mãos. Blenda, obrigado. E é o primeiro livro que sai do CRBE com relatos, com histórias dos brasileiros que estão vivendo fora do Brasil. Histórias das mais diversas possíveis. É uma leitura gostosa, é uma leitura agradável e certamente você vai assim curtir ler esse livro. Ótimo. Você hoje vive em Mendonça, é isso? Eu vivo em Mendoza, Argentina. Ótimo. Mais uma coisa, qual que é a importância da cultura, da arte para o imigrante? Cara, o nosso passaporte no mundo é a nossa cultura, né? A nossa cultura, ela abre portas em todo mundo. E os brasileiros que vivem mundo afora, eles são os principais embaixadores da nossa cultura. E Dedé, se alguém realmente quiser, está nos assistindo agora, nós passamos em somos vistos por mais de 7 milhões de pessoas mensalmente, então muita gente vai estar vendo a gente no Brasil e no mundo. Então, te falar o seguinte, se uma pessoa está te vendo, caramba, eu queria fazer algo de cultura, eu queria seguir, eu queria participar, eu quero contribuir, eu quero ter ajuda de alguma forma. Como faz para te encontrar CRB, encontrar a organização, como que faz isso? Vocês podem nos encontrar no Instagram, nosso CRBE, ou no Facebook, CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Você é o presidente do Conselho de Mendonça, né? Atual presidente e o porta-voz. Nós temos uma festa que se chama Festa de Confraternização do Brasil em Mendonça. Ela vai fazer agora 12 anos e é uma festa que... É uma festa do 7 de setembro, certo? Só que, como em todos os lugares do mundo, chamam de Brazilian Day, né? Nós preferimos chamar confraternização, que nós chamamos o argentino para ele fazer parte dessa nossa cultura. A gente integra. Eu sou particularmente um apaixonado pela Argentina e principalmente por Bariloche, a parte ali da Patagônia. E a rivalidade, eu vou falar para vocês, é no futebol, porque eu sempre fui muito bem recebido na Argentina, os irmãos argentinos, a comida argentina, eu sou apaixonado, o vinho, tudo isso é muito importante. E Bariloche, eu sou um apaixonado, imagino que assim como você é apaixonado por Mendonça. Totalmente, totalmente. Eu acho que essa rivalidade, ela fica mesmo a nível assim de futebol, né? E quando a gente se der conta de que Maradona e de que Pelé eles jogam juntos na mesma equipe, no mesmo time, a gente vai ser grande, Mas eu acho que até o preconceito é mais da nossa parte com eles, assim. Eu acho que a gente tem mais, porque quando a gente chega lá ou assim qualquer outro lugar, eles, oi, português, que língua doce, fala de novo, né? Samba, bossa nova, tem assim um carinho grande, né? Então eu acho que esse preconceito a gente esquece e é aquela história, né? Se a vida é tão incerta, né? Que ela seja incerta em um lugar bom, né? Um lugar lindo, e Mendonça é um lugar lindo. Então continua conosco, vamos aqui conversar com mais algumas pessoas e mostrar a importância deste evento para o Brasil, para brasileiros no mundo. Fica aí. Eu estou aqui com 2 advogadas, a Patrícia e a Fernanda. São 2 pessoas, 2 mulheres que estão fazendo um trabalho de suma importância na área da advocacia, na conexão de advogados, clientes, imigrantes. E lógico que as melhores pessoas para falar sobre isso são elas. E eu quero te perguntar, Patrícia, como surgiu essa ideia? Fala um pouco do teu projeto para a gente. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de a gente poder estar divulgando esse projeto. Ele surgiu a partir de uma demanda pessoal mesmo. Eu trabalho com direito e eu tenho alguns correspondentes em Portugal. E primeiro foi uma demanda minha, como que eu vou encontrar um correspondente por lá, né? Então, foi difícil. E conversando com esses advogados de lá, eles também mostraram a mesma dificuldade em encontrar correspondentes pelo mundo, seja para você fazer homologação de sentença, busca de algum documento, enfim, é uma série de demandas. Então, e não existia nenhum canal onde você pudesse fazer a localização desse advogado. Então, o projeto surgiu a partir dessa necessidade. E a gente acabou ampliando, porque a gente viu que isso não era apenas uma demanda de advogados
se conectando, e sim também de brasileiros pelo mundo necessitando de assistência jurídica. Então, o projeto surgiu a partir dessa necessidade. Que ótimo. Você tem noção da importância, com certeza deve ter, desse projeto para o mundo, para brasileiros que estão, muitas vezes, desassistidos lá fora? Essa, na verdade, já era a intenção. Quando a gente começou essa busca, nós também identificamos não só a demanda por outros advogados, como dos próprios clientes procurando, pessoas, amigas nossas que pediam alguma orientação, e a gente viu como a gente estava desassistido lá fora, como brasileiro que está lá fora, que não conhece ninguém, não conhece nenhum profissional, só tinha acesso a advogados que eles encontravam no Google, com escritórios com honorários fenomenais. Então, uma pequena assistência, uma assistência individual, muitas vezes ele ficava totalmente desassistido, passando por situações de risco, assinando contratos sem ter noção do que estava acontecendo. Então, realmente, a nossa ideia já foi ajudar, mas a dimensão disso a gente está tendo realmente agora nessa conferência, né? O tamanho do problema, o porte, a gente está começando a entender mais agora. Não, e interessante como vocês podem prestar atenção, a maioria das ideias, se não 90%, surgem de uma necessidade pessoal, né, que nós passamos por alguma dificuldade, caramba. Então, ali há um nicho de, caramba, eu posso embarcar nisso, porque eu posso ajudar outras pessoas. Então, essa troca, essa ajuda de outras pessoas, para vocês, então, é fundamental, e também para quem está recebendo essa ajuda. Não, e fora que é muito gratificante, você vê realmente que você está tocando ali, que você está resolvendo questões de outras pessoas, e as pessoas ficam, nossa, muito obrigado, o serviço que vocês estão apresentando, para mim, está sendo de fundamental ajuda. E, assim, a gente gostaria de colocar que o usuário, ele não paga por nada para poder fazer essa busca, entendeu? Então, ele acessa o nosso site, ele consegue fazer o filtro de advogados por região geográfica, por área de atuação, e ele vai entrar em contato diretamente com o advogado. A gente não intervém em absolutamente nada. Então, ótimo. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, é o seguinte, é uma plataforma em que liga advogados a clientes, então, não tem interferência, como ela falou, em termo financeiro ou em alguma coisa de processo, nada do tipo. Como que faz para a pessoa que está nos assistindo? Nós temos um alcance de 7 milhões de pessoas que nos assistem mensal. Se alguém estiver assistindo, precisando de um advogado nesse momento, procura onde? www.findoutlawyers.com. Perfeito, gente. Então, vocês estão vendo aqui duas pessoas que vieram para somar no mundo. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui novamente no nosso Blitz Cultural, em parceria com a Madalena Suíça Brasil. E, lógico, trazendo um outro assunto aqui para conversar conosco. Estou aqui com a Maria Inês, representando a Espanha aqui neste evento, nessa conferência. Inês, eu queria saber com você o que você está achando do evento que está acontecendo até agora, da sua participação aqui. Bom dia a todos. Bom, eu estou achando o evento maravilhoso, eu estou aqui desde o início, né, e fico até amanhã. Eu, na verdade, não faço parte do CRBE, mas eu sempre fico na parte olhando, gosto de participar de tudo, estou aqui para ajudar no que for preciso. Está sendo perfeito. As pessoas que estão expondo e a conferência de muita qualidade, e agora com a nova eleição, tenho certeza que nós vamos dar um passo à frente para os estrangeiros que moram fora, os brasileiros do mundo, né? Eu vi que você tem um trabalho bem importante fora do Brasil, um trabalho importante na Espanha, em Barcelona, referente a apoio, documentação, a instrução, a tirar dúvidas de quem está chegando no país, quem quer fazer alguma documentação, ou tirar uma carteira de motorista, ou alguma coisa. Vocês dão esse suporte para essas pessoas? Sim. Bom, eu trabalho como voluntária, né, desde Madrid, desde 99. Todos os brasileiros que me conheciam chegavam, perguntavam, eu orientava. Aí, quando eu voltei para o Brasil, e quando retornei, fui para Barcelona. Em Barcelona, montamos um projeto, o projeto Aportamos, o qual eu sou a fundadora, é a doutora Maria Ivonete, mas eu faço parte desde o início. E esse projeto nós aportamos realmente todas as pessoas que chegam em todas as dificuldades que eles têm. Profissão, por exemplo, se chega um motorista, né, a gente orienta como fazer a homologação dessa carteira de motorista, inclusive foi o meu filho quando fez essa homologação. Nós temos esse que conseguiu, através do governo aqui no Brasil, aqui fizesse na verdade foi assinado entre o presidente da época com o
o rei da Espanha, para que a gente pudesse homologar nossa carta de motorista, e isso foi recíproco. O espanhol que está no Brasil e o espanhol... Gente, você tem noção da importância que o filho da Maria Inês teve nessa documentação, nessa ajuda no estrangeiro? O filho dela foi de suma importância para que o brasileiro lá na Espanha pudesse dirigir. E o espanhol aqui, isso foi recíproco, né, no final. Então, muitos espanhóis que estão aqui hoje também podem. Então, na verdade, ele fez um abaixo-assinado, né, que na época era Orkut, né, e esse abaixo-assinado ele procurou um deputado e esse deputado se interessou, apesar que ele não tinha interesse nenhum em votos, porque o deputado não tem voto nenhum fora do país. Nós votamos só para presidente, então ele foi essencial. E esse projeto estava engavetado em Brasília, aí esse deputado interferiu e foi aí que surgiu. E sim, hoje ele está como presidente da Câmara da minha cidade, que é Mirassol, mas com a pretensão de conseguir chegar e fazer alguma coisa pelo povo daqui, mas também pelos estrangeiros, se possível. Eu prometi para a Maria Inês que eu não ia me prolongar muito, mas vou fazer mais uma pergunta aqui para ela. Maria Inês conheceu o Papa? Verdade. Nossa, foi muito emocionante. Sempre fui voluntária, né? Sou muito religiosa e eu sou voluntária da Sagrada Família de Barcelona. Quando o Papa Bento XVI foi inaugurar a igreja, eu que estava trabalhando lá. Então, foi uma honra, eu me senti assim, né? Foi uma das emoções maiores que eu tive, tá? Então, eu fui voluntária também da Unesco, né? Onde eu conheci muita gente, mas do Papa XVI realmente foi uma alegria imensa. Que ótimo. Muitos brasileiros estão pensando, caramba, como eu queria estar no lugar da Maria Inês, conhecer o Papa, conversar naquele ambiente, né? Mas teve uma coisa também, antes do Papa, como eu morei em Madrid, eu também coordenei um congresso europeu de advogados, lá em Madrid, para um grupo de advogados. E eu que organizei tudo, e eu convidei o rei João Carlos, na época, né, tem anos isso, e aí eu fiz o convite, tudo, eu falei, será que ele vai aceitar, né? E ele aceitou o meu convite, eu mandei, ele fez a abertura também desse evento, né? Gente, olha isso, hein? Que importância aqui ao meu lado, a Maria Inês. Não, verdade, eu também, mas eu estou falando, né, porque agora eu me recordo, mas eu continuo fazendo, tá? Eu gosto de estar trabalhando, né, pelos espanhóis, pelos brasileiros. Eu tenho dupla nacionalidade, meus pais são espanhóis, então eu volto, então tá tudo bem. Eu adoro mesmo. Inclusive o teu filho movimentou o presidente do Brasil entre os dois países, né? Então é importante aí o teu sangue, né? Sim, é verdade. Gente, conversei aqui com a Maria Inês, essa simpatia, essa pessoa que é fundamental nos trabalhos sociais, essa pessoa conheceu o Papa. Eu vou te liberar agora e te agradecer muito por participar aqui do Blitz Cultural em parceria com a Madalena Suíça. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos. Gente, eu estou agora conversando aqui, trazendo para vocês, apresentando para vocês aqui o empresário, o Walter Saito, do Japão, veio aqui participar do CRB, é um agregador, é um apoiador da causa, é uma pessoa que acredita no que está acontecendo aqui. Walter, primeiro, bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, em parceria com a Madalena Suíça. E eu queria... É um grande prazer estar participando com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Eu queria saber com você, primeiro, o que você está achando, desde que você chegou aqui, o primeiro dia, você está sempre ali na mesa, diretora, conversando, ajudando, organizando. Qual a tua visão geral dessa conferência? Veja bem, no começo nós tínhamos um problema muito grande, que nós não tínhamos poder aquisitivo para fazer esse negócio. E graças à colaboração de várias pessoas que abraçaram a causa, aconteceu, né? E o que estava previsto, eu acho que aconteceu uma coisa bem maior do que a gente estava previsto. Graças a Deus, nós tivemos a participação de pessoas importantes, que nós estávamos desacreditados, e o resultado está sendo excepcional. Walter, alguns políticos passaram por aqui. Então eu queria saber com você, a política, até que ponto é importante, seja em qualquer meio ou até mesmo dentro do CRB? Sim, realmente, a política realmente está em tudo, né? É de extrema importância para nós também. Mas, infelizmente,
os políticos hoje, eles não têm, muitos deles, não podemos generalizar, mas muitos deles não sabem o tanto de brasileiros que nós temos no mundo. São mais de 4 milhões, né? 4 milhões de brasileiros no mundo, ou seja, é um estado, né? Fora do Brasil, né? E, então, nós também não temos votos, né? E você sabe que, para nós realizarmos os pedidos do CRBE, nós precisamos de lei, e quem faz as leis é a Câmara. Então, é imprescindível que eles participem desse evento. E, infelizmente, nós tivemos uma dificuldade muito grande para trazer esses políticos para cá. Mas, graças a Deus, conseguimos. Que ótimo, e aí porque dá visibilidade, mostrar que realmente é o que o Walter falou, as leis são feitas na Câmara, então precisa da influência, precisa da política dentro. Eu acho que nenhum meio vive, infelizmente ou felizmente, sem a política. Agora, Walter, pensou alguma vez em chegar lá na Câmara, no Senado, alguma coisa? Não, jamais. Quer fugir disso? Eu não... Primeiro que eu não resido aqui no Brasil, né? E segundo que eu sou mais aquela pessoa que gosta de fazer um trabalho mais voluntário, né? E que todos aqui também são, né? Todos pagaram suas passagens, Holanda, Genebra, Bélgica, Alemanha, todo mundo pagando o teu bolso, hotel, refeição, sabe? Todo mundo com o maior espírito de voluntariado, né? Mas assim, eu particularmente, eu jamais tentaria ou tenho algum gosto pela política como candidato, né? Eu gosto de acompanhar, porque eu acho que é muito importante para a gente também tem o voto para presidente da República, né? E, inclusive, lá no Japão também já me convidaram para ser político também, porque, apesar de ser brasileiro, eu também tenho nacionalidade japonesa, né? Mas, realmente, eu não tenho, assim, um interesse algum para ser um vereador, ou para ser um deputado, ou alguma coisa assim parecida. Vocês estão vendo aqui, falando aqui com o Walter, ele esclarecendo algumas informações, algumas dúvidas. Vocês estão vendo realmente o que é importante, a política, o que é importante, essa parte que o CRB vem fazendo, essas pessoas se reuniram de vários países para um só, de um comum acordo, de ajudar o próximo, de ajudar as suas causas. E eu queria saber, Walter, você como imigrante, está no Japão, apesar de ter cidadania, mas é brasileiro, e está lá, qual que é uma das maiores dificuldades que o imigrante sente estando fora do seu país? Olha, depende de cada um, né? Eu acho assim que, por exemplo, quando eu cheguei no Japão, eu já falava um pouco japonês, porque antes de ir para o Japão, eu estudei o japonês. Então, é uma barreira, eu acho que é uma das maiores barreiras que o estrangeiro tem quando ele vai para o país sem aprender, sem entender a língua, a cultura do país. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E, certamente, eu acho que qualquer imigrante tem esse problema. Muitas vezes você encontra um pouco de, como se fala, preconceito, né, por ser estrangeiro. Mas são coisas assim que eu acho assim que a partir do momento que você já tem coragem para sair lá fora, você tem que ter coragem para enfrentar o que der, o que vier. É isso aí, aprendendo um pouco. O preconceito sempre existe e vocês brasileiros, nós brasileiros, muitas vezes somos críticos e também fazemos algum tipo de preconceito com os nossos amigos aqui, inclusive latinos. Tem muita gente, migrantes aqui de Venezuela, Colômbia, ou seja, de qualquer outro país, que também estão aqui e sofrem esse tipo de preconceito. Então, você se coloque no lugar, se coloque na pele, que são pessoas também que precisam da ajuda, precisam de atenção, precisam de apoio de pessoas, de voluntários assim, como nosso querido empresário, o Walter Saito. Walter, que veio direto do Japão para este evento, queria te agradecer aqui por conversar conosco, te agradecer por fazer parte desse projeto e de fazer a diferença, e com certeza a diferença de muitas pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil. Olha, quem agradece sou eu, Daniel, porque, na verdade, isso que vocês estão fazendo, divulgando esse nosso trabalho, é de suma importância também, que muitas pessoas não sabem que existe esse grupo, o CRBE, né? Então, eu também agradeço a vocês que estão aqui cobrindo, já estão aqui os 3, 4 dias aqui com a gente, né? Eu agradeço muito porque também é de suma importância.
Vamos continuar aqui com nossas entrevistas, mostrando um pouco mais do que está acontecendo lá dentro na convenção. Temos outros convidados hoje, como o Walter falou, ontem tivemos aqui a Janaína Pascoal, tivemos a Luísa Brunet ontem, isso mesmo, conversamos com ela, entrevistamos. Então tem muitas pessoas muito bacanas, importantes, que estão acreditando na causa, que fazem toda a diferença e vão fazer toda a diferença nesse evento e para a divulgação, pulverização desta causa. E tem mais hoje, tem mais amanhã, continuem conosco e vamos continuar aqui no Blitz Cultural do CRB, 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. Olá, gente, estamos de volta aqui com um outro convidado, alguém para conversar um pouco com vocês. Estou aqui com o escritor, doutorando, Alex Guedes. Seja bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer participar desse evento tão importante para a comunidade brasileira e tão importante para o Brasil também. Alex, antes da gente começar a conversar um pouco sobre a conferência, eu quero que você mostre o livro aqui para o pessoal. Gente, olha esse livro, a capa linda, Brasileiros no Exterior, o caso da Flórida. Alex, no que você se baseou para fazer esse livro? Do que trata-se esse livro? Olha, esse livro trata-se de uma das maiores comunidades de brasileiro no exterior, né, uma das maiores do mundo. Só nos Estados Unidos a gente tem quase 2 milhões de brasileiros e a Flórida, junto com Boston, é a primeira ou a segunda maior comunidade. Então esse livro fala um pouco sobre quem são, por que saem, como se organizam e qual é o relacionamento dessa comunidade com o governo brasileiro na Flórida e no Brasil. Alex, aproveitando, quero te perguntar qual a tua opinião sobre tantos brasileiros brilhantes, de mentes brilhantes, tantos doutorandos, cientistas, médicos, tantas pessoas boas que muitas vezes não têm o apoio, o aporte aqui no Brasil, que precisam se desenvolver ou ser contratados por empresas estrangeiras, justamente porque não existe essa possibilidade, ou pelo menos a médio e longo prazo, que ele possa ter esse trabalho realmente reconhecido no nosso país. Sim, isso acaba incentivando a saída de pessoas altamente qualificadas do Brasil, né? Principalmente recentemente com os cortes, né, na área de ciência e tecnologia, que tem feito muita gente qualificada emigrar, e isso acaba impactando não só socialmente, mas também na economia do nosso país, e beneficiando a economia dos Estados Unidos, da Europa. Então a gente perde de várias formas. De fato, você não é raro você ver algum brasileiro, uma mente brilhante em várias universidades lá fora, em empresas, em vários países, Japão, Estados Unidos, Canadá, justamente por isso, por essa falta de apoio. É como você falou, cada vez mais o corte, seja nas ciências, na cultura, na educação, cada vez maior um país sem educação, sem cultura, sem incentivo, tende a ser muitas vezes como nós nos vemos aqui e o drama que muitos brasileiros passam, né? A síndrome do vira-lata, que é o que acontece muitas vezes com o Brasil. E uma coisa que é muito importante é que se o imigrante irregular ele tem dificuldade de entrar, o cérebro ele é bem-vindo. Isso é bem interessante, viu? Por quê? Explica pra gente aqui. Claro. Não, hoje em dia a gente vê o recrudescimento das políticas de imigração em muitos países do mundo. Mas quem tem dinheiro, quem tem capital humano e capital financeiro, tem maiores facilidades de emigrar. Os países estão de portas abertas para as pessoas excepcionais, né? Tanto quem tem dinheiro, quanto quem tem conhecimento. E eu acho que o Brasil, a partir do momento que você não consegue atrair de volta o imigrante, e nem deve, porque emigrar é um direito humano, você deve tentar atrair e gerar cooperação. Ótimo. Alex, agora a tua participação aqui na 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. Vocês viram a quantidade de convidados que nós já trouxemos aqui para vocês, a quantidade de informação, a riqueza de informação que trouxemos até aqui. Você veio, você participou, você falou, foi convidado a falar. Como foi a tua participação aqui? Olha, é um prazer estar participando de uma conferência tão importante. Essa conferência tem uma importância histórica, né, que tem impactado na formulação de políticas para esses 4 milhões de brasileiros que vivem lá fora, que são nacionais brasileiros, eles não deixam de ser cidadãos, e a minha participação muito me orgulha, muito me alegra de estar contribuindo um pouco com eles, que muito contribuíram para as minhas pesquisas. Então eu pude falar um pouco sobre a evolução, né, dessas políticas para os brasileiros lá fora e poder também estar comparando com outros casos, com algumas boas práticas que são feitas no exterior, que eu acho que poderiam ser replicadas aqui no Brasil, claro, que levando em consideração um pouco as particularidades, né, a realidade brasileira e a realidade da imigração.
Claro, o exemplo de uma dessas práticas. É o programa Raíces, na Argentina, que eles conseguiram trazer, era um programa que tinha como objetivo oferecer bolsas e oferecer emprego em faculdades públicas argentinas, atrair de volta para o país esses cérebros que trabalhavam nas melhores universidades alemãs, universidades espanholas, e esse programa trouxe de volta milhares de cientistas que foram exilados durante a ditadura militar na Argentina. Então vocês estão vendo a importância aqui do Alex Guedes, na informação, trazer na palestra, na conversa, na união de forças aqui, porque essa informação que tem que chegar até você, que tem que chegar até os nossos governantes, aos nossos investidores, para que sim, incentivem cada vez mais as mentes brilhantes, os nossos cientistas, os nossos artistas, os nossos empresários, para que assim evolua o país, evolua a população. Com isso aqui, essa simpatia que é o Alex Guedes, o escritor que tem muito a somar, que está somando muito aqui nessa conferência e está somando o mundo afora. Bom, pessoal, estou aqui com outro brasileiro que tem um papel muito importante também aqui no CRB. Este brasileiro aqui já foi um imigrante na Itália e olha o perfil, já está com perfil de italiano. Paulo Corrêa, seja bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Rapaz, me fala, você é coordenador aqui da mesa... Da mesa de associativismo, Daniel. O que seria essa mesa de associativismo? A mesa de associativismo é aquela que tem a função de unir, criar um contexto para que as bases do CRBE, as associações, as instituições que atuam pelo mundo afora, possam se aproximar dessa que hoje é uma associação, é uma instituição constituída em Genebra, na Suíça. Paulo, eu vi que além da participação aqui ao vivo, tem pessoas de diversos países, como eu já falei com vocês, tem participação, convidados que estão falando por videoconferência, e tem vários convidados que não puderam vir, ou pessoas que não puderam assistir pessoalmente, mas que estão colaborando, participando via web, comentando, fazendo perguntas, né? Isso está abrangendo muito, está indo muito grande essa abrangência, né? É interessante ver que essa participação de pessoas de outros contextos enriquece aqui, assim como nós também esperamos enriquecer lá. E a gente vê que o CRBE está trilhando, né, esse caminho de ser relevante, de apontar nortes, reflexões, também para que essas comunidades possam atuar de uma forma mais convicta, mais informada, consciência, né, daqueles impactos que elas têm no desenvolvimento do próprio Brasil. Eu vou te dar um exemplo, Daniel. Para quem atua no campo, né, como a gente fala, as pessoas que estão ali junto à comunidade brasileira no exterior, muitas vezes tem uma dificuldade de imaginar como que aquela contribuição, aquele trabalho de formiguinha pode refletir para o desenvolvimento do Brasil, né? Então, o que o CRBE faz é realmente esclarecer, de certa forma, tentar conectar esses pontos para que as pessoas que estão ali trabalhando também tenham um maior estímulo, né? Compreendam também da relevância, da importância desse trabalho que eles têm feito. Perfeito, gente. Isso aqui é o Paulo Corrêa, uma pessoa importante, uma pessoa, vocês viram o trabalho dele como é fundamental, assim como é fundamental o trabalho do CRBE, para você imigrante, para você brasileiro, para você que tem algum tipo de dúvida, para você que quer fazer parte desse grupo. Então, Paulo, muito obrigado por fazer parte aqui também do Blitz Cultural do Madalena, Suíça, Brasil. O prazer foi meu, muito obrigado, Daniel, e sucesso aí no trabalho de vocês. Essa agenda, muita coisa será resolvida. De gente formada no ginásio, mas não tinha professores, né? Não havia professores capacitados a dar aula no curso secundário que estava sendo criado de uma forma acelerada. Então, essa é a necessidade da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Até então eram engenheiros que davam aula de ciências, médicos que davam aula de biologia, era advogados que davam aula de português. Gente, eu estou aqui agora com o Luiz Ribeiro, que é um dos mestres da Universidade do Paraná, e você está aqui nessa convenção. Quais as tuas expectativas primeiro aqui, e antes de tudo te dar as boas-vindas aqui para falar conosco aqui no Blitz Cultural? Obrigado. Bom, a expectativa minha, né, que está sendo muito satisfatória, é exatamente conhecer mais de perto esse grupo que eu pesquiso já há muitos anos, né? E, em particular, em geral, os imigrantes brasileiros, aqueles brasileiros que se vivem fora do Brasil, e, em particular, esse conselho, essa agremiação que é o CRBE.
Então, o teu intuito é pesquisar ainda mais a fundo o CRB, porque você está fazendo uma pesquisa sobre brasileiros no mundo, sobre imigrantes, é isso? Exatamente, eu pesquiso imigrantes brasileiros, né? E estou trabalhando agora sobre dois aspectos mais específicos, que é a questão da representação e da auto-organização. Então, ou seja, como é que esses brasileiros conseguem tornar visíveis através de uma representação e quais são as formas de organização que eles criam, né, os brasileiros lá fora, para se tornar visíveis. E o CRBE é uma dessas organizações. Luiz, nós sabemos que existem diversos problemas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Agora imagine principalmente para um brasileiro, para uma pessoa que sai daqui para um outro país e como vai viver, é uma cultura diferente, é uma legislação diferente, tudo é bem diferente. O que você, dentro das suas pesquisas, você ainda está fazendo as suas pesquisas, que você acha que é um dos maiores entraves para brasileiros que estão tentando a vida, conquistar o mundo lá fora? São diversos fatores, né? São diversos fatores. Tem tantos fatores, digamos, mais objetivos, mais formais, e os fatores subjetivos, né? Os mais formais é a questão da documentação, o principal, né, a legalização, porque muitos brasileiros que migraram, e são milhares, né, se encontram ainda de forma indocumentada, ou seja, de forma irregular, não só nos Estados Unidos, onde a maior parte está irregular, mas também em alguns países na Europa, né. Esse é o principal problema. E aí, claro, decorrente disso aí, a sujeição desses brasileiros às condições péssimas de trabalho, né? Porque eles não têm uma documentação, não conseguem ter direitos civis, né, trabalhistas, etc., e acaba se sujeitando, portanto, ao trabalho, chama-se trabalho sujo, né, o trabalho que o europeu... Chamado de subtrabalho, né? Subtrabalho, e sujeitando a baixos salários. Esse é um aspecto, digamos, mais objetivo. E o aspecto mais subjetivo, vamos chamar assim, afetivo, é a questão do distanciamento, do problema da dificuldade linguística, que também é objetiva, né? Mas a questão de viver fora do país, muitos não se adaptam, né? Tanto é que existe aqui nesses grupos de brasileiros, dessas organizações de brasileiros, o CRBE é uma delas, há um tema específico sobre problemas de doenças mentais, que é altíssimo entre brasileiros. Eu entrevistei a semana passada um médico brasileiro em Boston e uma coisa que ele enfatizou na área médica é o problema da depressão, inclusive dos suicídios, que não são insignificantes, não só de brasileiros, claro, mas de imigrantes em geral, mas entre brasileiros por conta dessa dificuldade, né, de se adaptar e tendo diante de si talvez até uma perspectiva de retornar fundado num insucesso, num fracasso de um projeto, que muitos deles saíram com o objetivo de conquistar uma vida melhor e a grande maioria não consegue. Essa é uma realidade, que o processo seletivo é um processo seletivo de mercado de trabalho que é altamente competitivo. Perfeito, gente. Conversei aqui com esse mestre aqui da Universidade do Paraná, Luiz Ribeiro. Queria te agradecer por conversar conosco aqui no Blitz Cultural. Um prazer, muito obrigado. Gente, agora vamos continuar nossa entrevista, conversando e mostrando muito mais do que está acontecendo aqui na 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. Continua conosco. Gente, nós estamos hoje no último dia aqui da Conferência Mundial de Brasileiros no Mundo. E aqui eu estou com o Leonardo Gandelman, e que ele é o responsável pelo aplicativo Linha Direta. Ele desenvolveu esse aplicativo e ele é de suma importância para brasileiros no mundo, que estão precisando, brasileiros do Brasil também, que estão precisando de ajuda, porque ele faz uma ligação direta, ele vai explicar melhor, de você que está sendo agredido, passando por uma situação de homofobia, discriminação, e direto para uma pessoa de sua confiança ou para algumas autoridades. E esse aplicativo, pelo que eu estava ouvindo o Leonardo falar, ele já salvou mais de 5.000 vidas. Então, Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Eu queria ver com você qual a ideia de desenvolvimento desse aplicativo. Bom, obrigado por estar aqui com vocês, André, obrigado por estar aqui. O aplicativo foi desenvolvido porque a gente começou a perceber que ninguém conseguia, não tinha nada que desse algum respaldo para aquela pessoa que estivesse sofrendo a violência naquele momento. Você tinha muita coisa pré-evento ou pós-evento, após a sua emergência ou antes da sua emergência. Então a gente foi desenvolvendo alguma coisa que pudesse auxiliar a vítima no momento da emergência, porque é nesse momento que ela mais precisa de auxílio, não é depois.
ela já passou, ela já foi agredida, ou antes ela não sabe se ela vai ser agredida ou não, ela pode até se preparar, mas no momento de alguma emergência, ou você caiu no chão sozinho dentro de casa, um senhor cai no chão sozinho dentro de casa, uma vítima de racismo que não tem a quem recorrer no momento de uma festa ou algum lugar. Então a gente foi pensando exatamente nessas vítimas. Então a gente ouviu. O mais importante é a gente ouvir essas pessoas que são pessoas que passaram por isso e elas nos ajudaram a desenvolver isso. Foram elas que deram várias dicas sobre como fazer o aplicativo. Então a gente fez um aplicativo muito voltado para uma situação de emergência no momento. Leonardo, o que eu achei interessante, esse aplicativo, gente, além dele gravar o áudio, grava vídeo, ele tem uma geolocalização muito importante e não uma geolocalização regional ou próxima. É exata, não é isso? Você pode cadastrar locais que você frequenta muito, porque mais de 70% das vítimas, no caso de violência doméstica ou violência contra a criança, ou mesmo idoso, ocorre dentro da própria residência. Então não adiantava a gente ter um lugar que tem um prédio com 20 andares, com 10 apartamentos por andar, até achar aquela vítima ia ser mais complicado. Então a gente consegue geolocalizar em altura, inclusive no apartamento daquela pessoa, mas ela tem que se cadastrar com isso, entendeu? A gente consegue geolocalizar, é uma ajuda, né? A gente ajuda ele a se geolocalizar para que aquele socorro seja muito rápido, para que aquela pessoa seja auxiliada muito rápido, porque os primeiros 4 minutos e 51 segundos são extremamente importantes para qualquer emergência médica ou emergência de violência. É uma convenção esse número que é muito importante e muitas vezes a própria autoridade não consegue chegar nesse tempo. Inclusive, eu ouvi você comentando que não é somente um socorro de uma agressão ou racismo e tudo mais. Você que tem um idoso em casa, ou mora sozinho, ou uma pessoa que está em algum lugar distante, ou sofreu um acidente, ou está precisando de uma ajuda, inclusive médica, só apertar um botão, a pessoa que está do outro lado vai ouvir um alarme e essa pessoa consegue te ajudar daquele lado, né? A gente tem alguns diferenciais em relação a muitas do que eu já vi até hoje, né? A gente é o único que já localiza em altura, a gente é o único que toca uma sirene no celular dessa pessoa que está recebendo a mensagem. E por que toca uma sirene? Para diferenciar de uma mensagem comum, de uma mensagem de WhatsApp. Então toca uma sirene no celular da pessoa. A gente já dá o caminho para a pessoa chegar até a vítima. Então você já sabe, você não precisa ficar procurando. Eu estou na rua XYZ, número tal. Você aperta um botão, já te dá o caminho mais rápido para chegar àquela pessoa. E a gente também é o único aplicativo que faz o vídeo ao vivo e grava ao mesmo tempo. Então, mesmo que o agressor, ou mesmo que aconteça alguma coisa com o celular, a gente tem a prova do que aconteceu. Então, onde as pessoas conseguem baixar esse aplicativo? Qualquer loja da Apple, do Android, ele já está em todas as plataformas. Você pode baixar ele linha direta. O linhadireta.org é o site. Então lá você pode também entrar, ver algumas coisas que a gente já fez, algumas parcerias. Flamengo é nosso parceiro. Luísa Brunet, que esteve aqui falando da gente, é uma grande parceira nossa. Grupo Mulheres do Brasil, o próprio CRBE, né, que a gente já vem trabalhando com eles há algum tempo. Não, e agora vocês vão fazer parte também, tem o logozinho aqui agora no CRBE, né? Esperamos, né? A gente já está em 11 países, né? Então, assim, é importante. E em função do CRBE, a gente fez tradução, o aplicativo hoje já pode ser acessado em português, inglês e espanhol. Gente, que ótimo. Vocês estão vendo o que esse aplicativo ele abrange, o que esse mecanismo pode salvar vidas, já está salvando vidas, o quanto é importante essa reunião, o quanto é importante essa organização, o CRB está trazendo para o mundo. Conversei aqui com o Leonardo, criador do Linha Direta. Leonardo, muito obrigado por fazer parte aqui do Blitz Cultural, diretamente também em parceria com Madalena Suíça Brasil, aqui no CRBE. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí, toda a divulgação, e quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente passar essa mensagem para todo mundo, e quanto mais pessoas baixarem, mais vidas a gente pode salvar. Isso é muito importante que todo mundo tenha essa consciência. É um aplicativo que pode salvar a sua vida, tá? Então, assim, baixem e chamem pessoas que podem lhe dar auxílio imediato. É muito importante passar essa mensagem. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Gente, vamos continuar agora com o encerramento, vendo algumas cenas mais. E é isso, esse é o CRB, continuamos aqui do Brasil para o mundo. Gente, eu estou aqui tendo a honra de sentar aqui nesta mesa. Vocês viram, acompanharam aqui toda a nossa programação, viram as pessoas que nós entrevistamos, a qualificação de cada entrevistado, de cada convidado que esteve aqui presente. Para mim é uma honra estar sentado aqui, porque eu estou aqui do meu lado com uma das pessoas, provável novo presidente do CRBE, que é o Edilson Kinjon. Edilson, bem-vindo aqui ao nosso Blitz Cultural. E eu queria te perguntar quais as tuas expectativas para essa nova gestão do CRBE. Tá, primeiro agradecer esse convite de estar falando com vocês, com o teu grupo, né? E assim, a expectativa nossa é a melhor possível, né? A gente vem num ambiente assim de empolgação, nós passamos por momentos muito difíceis na Constituição e agora esse
esse evento aqui, ela realmente ratifica todo o nosso trabalho. Agora, realmente, é trabalhar, né? Então, nós temos assim várias iniciativas que a gente deve continuar e também novos projetos, novos planos para que o CRBE possa desenvolver cada vez mais. Gente, vocês veem aqui pessoas de todos os lugares do mundo. O Edilson é do Japão, então a ligação que essas pessoas estão fazendo, a importância que eles têm de estar ajudando, procurando ajudar brasileiros no mundo. Então você que é um ativista, você que quer fazer algum trabalho voluntário, você que quer fazer parte, quer se sentir assistido, quer apoiar, então é uma oportunidade. Você investidor que quer realmente investir em uma instituição e o teu nome como investidor vai estar rodando o mundo, porque afinal de contas nós temos aqui diversos países, o CRB ganha o mundo, correto, Queijo? Então esse seria o ponto, é uma vitrine para o mundo. Com certeza, aqui nós temos pessoas e representantes de comunidade em vários países, né? Infelizmente, por causa da pandemia, não todos estão aqui, nós temos uma parte presencial e a outra grande maioria online. Ou seja, a nossa abrangência, a gente pode dizer que realmente nós temos essa dimensão. Eu quero saber das tuas expectativas, melhoraram? Pioraram, está meio ressabiado? O que acontece? Quais as tuas expectativas até agora nesse evento? Bom, sinceramente, a minha expectativa, ela extrapolou. Tá? Desde o primeiro dia, nós estamos assim recebendo muita informação preciosa para o CRBE. Nós tivemos aqui pessoas da academia que fizeram um trabalho de acompanhamento da história, nos colocaram a história de forma muito clara, coisas que nós vivenciamos e esquecemos já. Então, esse pessoal da academia nos trouxe muita informação de dados, muita informação da nossa história, que isso faz a gente acreditar que cada vez mais nós podemos fazer muito. Então, essa é a expectativa. Então, eu não cheguei aqui com uma expectativa tão grande, mas eu saio daqui com certeza com uma expectativa enorme. Que ótimo, isso aqui é o CRB, isso aí é a 8ª Conferência de Brasileiros no Mundo. E aqui ao meu lado está o possível, provável, o novo presidente da CRBE, o Edilson Queijo. Boa sorte nessa tua gestão, então pode contar conosco da VRT Channel, Madalena Suíça, o que precisar, estamos à total disposição. E esse foi o nosso Blitz Cultural desta semana, trazendo para vocês diretamente aqui. Nós invadimos a 8ª Conferência Mundial de Brasileiros no Mundo, em parceria com a Madalena Suíça Brasil, a nossa querida Lúcia Berrage. Quero agradecer sempre aos nossos parceiros, a VRT Channel, agradecer muito ao Mundo GTV, onde nós disponibilizamos todo o nosso material também, para que vocês possam compartilhar, assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem. Então, lembrando que estamos sempre no ar, toda segunda-feira, às 21h30. E é isso, trazer cultura, arte, entretenimento, informação. Vocês viram a importância deste evento, vocês viram a importância das pessoas que estão, que passaram por aqui, a importância dessas pessoas do CRBE no Brasil, do CRBE para brasileiros do Brasil, do mundo. E é isso, essa é a união das forças. E aguardo vocês semana que vem. Um grande beijo.